irmãos. A paz do Senhor a todos do canal Priscila Fernandes. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estou aqui mais uma vez para trazer mais uma reflexão bíblica da parte do Senhor Jesus para mim, para a sua vida. Hoje, 3 de abril de 2026. Um feliz feriado a todos. Aleluias. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje, relembramos a morte, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não sendo digno, mas Ele pagou um alto preço por te amar, por me amar, para que a gente não fosse para o inferno. E, infelizmente, hoje muitas pessoas desacreditam do seu amor, desacreditam do seu sacrifício, desacreditam de Jesus, né? É triste saber que muitas pessoas dizem que Jesus não existe e outros que fingem acreditar, né? Mas não vivem uma vida de renúncia, não largam o pecado, não faz nada para Cristo, aceita qualquer migalha para negar o nome do Senhor, para mentir. Isso é muito triste. A gente vê isso no meio dos próprios cristãos. Vou aqui meditar com os irmãos numa palavra que fala sobre esse período de sofrimento. Recentemente eu gravei um vídeo relatando o relato de um médico. Se vocês não viram, procure aí, que tá impactante. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui em alguns versículos do livro de Mateus e de Apocalipse, e a gente vai falar um pouco e depois encerrar com o louvor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos agora em sua presença. Primeiramente, Senhor, só te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Te agradecer, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Porque se o Senhor não tivesse morrido por nós, o que seria de nós? Estávamos todos condenados ao inferno, mas o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Mesmo sabendo que muitas pessoas hoje te negariam por qualquer coisa, te trocariam por qualquer coisa, ou até mesmo não acreditaria em ti, meu Deus. Oh Pai, obrigada. Nunca vi e nunca irei ver um amor igual ao teu. Tu és lindo, tu és santo, tu és puro e tem cuidado tão bem de nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo o ser humano te trocando pelos vícios, pela prostituição, pelo adultério, pela pornografia. Muitas pessoas que se dizem te servir e não servem, e muitos nem querem. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, o Senhor pagou um alto preço. E a palavra é gratidão. Eu te agradeço, Jesus, porque sem ti eu nada sou. Sem ti eu não teria chegado onde eu estou chegando. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Eu te amo e quero te servir para sempre. O meu alvo é o Senhor. Amém. Aleluia. Falar do amor do Senhor, do sacrifício do Senhor, me deixa muito emocionada. Porque hoje em dia a gente vê como está o mundo, né? Pessoas, por exemplo, que não comem carne nesse período, que eu acho desnecessário isso, porque é aquele período, mas passou esse período, volta a beber, volta a fumar, volta a usar droga, volta a trair, volta a se prostituir, volta a fornicar, fornicação mesmo, volta a ver pornografia, volta a mentir. Nesse período se dizem santo,
mudança quando passa e não adianta nada. A nossa mudança, ela deve ser constantemente, dia após dia. Nós devemos renunciar ao pecado, renunciar à carne, se reconciliar com Cristo, porque todos os dias nós falhamos, não pensar, não agir, não falar, quando falamos mal do próximo, quando temos inveja do próximo, quando não choramos a dor do próximo, não se alegramos com a conquista do próximo. Tudo isso é pecado e as pessoas não veem. As pessoas se vendem por qualquer coisa. Isso é muito triste. E Jesus está vendo tudo. Vamos parar de ser crianças. Vamos parar de agir assim. E vamos começar a agir como homens e mulheres de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário porque te ama. Porque tem grandes coisas na tua vida. E você vive vivendo essa vida medíocre, essa vida de pecado, essa vida de ilusão. Acorda, povo de Deus. Acorda. Jesus está voltando aí. E só irá subir aquele que largou o pecado. Aquele que realmente está preparado. E antes da volta de Jesus coletivamente, ele está voltando para todo mundo. Para todos os dias, Jesus volta para alguém. E como é que está a tua vida? Se você morrer no pecado, se eu morrer no pecado, vou para o inferno, você vai para o inferno. E não é isso que Jesus quer. Ele te ama, ele te chama, recomece enquanto há tempo. Morrer sem Cristo não adianta reza, vela, missa, não adianta. Enquanto estamos vivos. As pessoas têm mania que todo mundo que morre, que Deus lhe receba. Não é bem assim. Desculpa, eu estou aqui para falar a verdade. Pode ser eu. Se eu me afastar dos caminhos do Senhor e morrer no pecado, eu vou para o inferno. Não adiantou nada, tantas reflexões. É como eu falei, é dia após dia, é todos os dias. Não é só hoje, não é só amanhã, é todos os dias. Se morrer no pecado, vai para o inferno. Vamos mudar enquanto a vida, a esperança. Jesus morreu na cruz porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca. Em Mateus 16, versículo 21, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus já estava ciente do que ele veio fazer aqui na terra, a missão dele, morrer por ti, morrer por mim, que não merecia. E ele já anunciava o que ele precisava passar, morrer por mim, por ti, para a gente não ir para o inferno. E sempre ele citava: ao terceiro dia eu ia ressuscitar. E foi o que aconteceu. Tem muitas igrejas aí que pregam um Deus morto, um Deus da cruz, aquele semblante de dor, de sofrimento. Mas Jesus não está assim. Jesus ressuscitou e reina para todos sempre. Aleluias! Oh, glória! Aqui no livro de Mateus, continuando, capítulo de número 20, versículos 17, 18 e 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá mais uma vez. Jesus falando o que ia passar: escarnecido, açoitado e crucificado. Isso me dói muito, porque era para ser em mim,
pobre, pecadora, falha, era para ser em ti. Mas a gente não ia suportar. Não ia. Todo sofrimento foi jogado em Jesus, o justo, fiel, que nunca pecou. E você vive ainda nessa vida de ilusão, nessa vida de bebedice, de drogas, de falar mal do próximo, de desejar o mal do próximo, de prostituição, de fornicação, de adultério, de pornografia. Cria vergonha na sua cara. Vamos criar vergonha na nossa cara e nos posicionar. Olha o que Jesus passou por nós. Um santo, um lindo, maravilhoso, sem pecado algum, por mim, pecadora, por ti, pecador, por te amar. E você troca Jesus por estas bobagens? Você troca Jesus para alimentar a tua carne? Ei, louco, se pedires a tua alma hoje, para quem será? Vamos nos converter, vamos nos posicionar, vamos largar o pecado enquanto é tempo, irmãos. Olha o que Jesus passou. Mais uma vez ele estava citando que era necessário passar por tudo isso. Ele poderia muito bem não ter querido passar. Ele poderia muito bem ter saído daquela cruz antes da hora, mas ele suportou até o fim por amor a ti, para que você fosse para o céu, para um lugar onde não haverá morte, choro, tristeza, sofrimento, dor, só vai ser alegria, aleluias. Vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar tudo isso por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez ele falou: e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou e vive para todos sempre, aleluia. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, vai dizer assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Eita! Ele está falando: eu estive morto, mas agora estou vivo. E tenho a chave da vida, da morte, do inferno. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele te ama e te chama para um novo começo neste dia. Senhor, entro mais uma vez, papai, em tua presença. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pela minha vida, por esta humanidade. A gente não merecia, mas o Senhor não olhou para isso. O teu amor é incomparável, porque tu és o próprio amor. Obrigada, Jesus. E me perdoa por eu já ter saído dos teus caminhos. Me perdoa por eu já ter te entristecido. Me perdoa pelas minhas falhas. A minha vida não tem sentido sem ti. Se eu ainda estou de pé, com forças para lutar, é porque o Senhor tem me sustentado. Porque muitas das vezes nos sentimos sozinhas, sem ninguém do lado para apoiar. Mas o Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso amparo. O Senhor é o nosso refúgio. E a palavra é gratidão, Pai.
não merecíamos, mas o teu amor superou tudo. O teu sacrifício, o teu sofrimento. Ah, Jesus, como tu sofreu por mim, por amor. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Então, irmãos, valoriza o amor de Jesus, o sacrifício dele. Como, irmã, eu posso valorizar? Mudando de vida hoje, largando essa vida que você está vivendo, que você sabe que está vivendo em pecado. Essas coisas que quanto mais você faz coisas para agradar a tua carne, pode ter certeza que quando você está... Aleluia. Pode ter certeza que quando nós estamos agradando a nossa carne, nós estamos desagradando a Deus. Pode ter certeza disso. Então é tempo de mudança. Chega de prometer. Vamos mudar. Aceita Jesus como teu Salvador e procura a igreja e vai fazer a vontade de Deus. Não olha para o homem, não. O homem é falho. Olha para Cristo, que Ele é perfeito e justo. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino. Oh, aleluia! Que Jesus carregava a dor que Ele ali suportava por nossos pecados pagava para nos dar vida eterna e a sua luz. Suas vestes todas rasgadas, seu sangue carmesim ali derramava. Entre os salteadores ele clamava: Pai, ó meu Pai, por que me abandonaste? E eis que estava escrita do nosso Senhor: por entregar por inteiro o seu corpo, meu Jesus, foi que provou seu amor verdadeiro diante da cruz. Foi tentado, humilhado, foi ferido e castigado, foi levado, meu Jesus, por seu sangue verter lá na cruz. E por nós ele reina, pra sempre reinará. Venceu o inferno e a morte para triunfar. Aleluia! Eis que estava escrita de nosso Senhor. Eis que estava escrita do nosso Senhor. Por entregar por inteiro o seu corpo, meu Jesus, foi que provou seu amor verdadeiro diante da cruz. Foi tentado, humilhado, foi ferido e castigado, foi levado, meu Jesus, o seu sangue verteu lá na cruz. E por nós ele reina, pra sempre reinará. Venceu o inferno e a morte para triunfar. Como entregar por inteiro o seu
com seu amor verdadeiro diante da cruz. Foi tentado, humilhado, foi ferido e castigado, foi levado, meu Jesus, por seu sangue verter lá na cruz, e por nós ele reina, pra sempre reinará. Venceu o inferno e a morte para triunfar. Aleluia! Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Criador nos permitir. Shalom a todos!